Hoje vamos aprender sobre os vírus. Você já teve gripe alguma vez? Achoo! Você já se perguntou por que a gente fica gripado? Achoo! A culpa pode ser de um vírus. Você sabe o que são os vírus? Preste atenção que nós vamos contar para você. O que são os vírus? Os vírus são micro-organismos. Isto significa que não podemos vê-los a olho nu. Para isso, precisamos usar um microscópio. Você sabia que os vírus não são seres vivos? Isto é porque eles não realizam a função vital de reprodução por si mesmos, diferente das células. Para poderem realizar a função vital de reprodução, os vírus precisam de um hospedeiro, ou seja, um ser vivo no qual eles possam viver. Quando isso acontece, o hospedeiro é infectado pelo vírus. A partir deste momento, o vírus poderá reproduzir o seu material genético nas células do hospedeiro e vai ser copiado muitas vezes, infectando todo o organismo. Por isso, às vezes são chamados de agentes infecciosos. Estrutura dos vírus. Os vírus são muito simples e se encontram em quase todos os ambientes. A sua estrutura básica é formada por uma camada exterior chamada capsídeo e o material genético que se encontra no interior. O capsídeo é formado por proteínas. E o material genético, que pode ser RNA ou DNA, contém a informação necessária para elaborar e formar a estrutura completa do vírus. Alguns vírus podem ter uma camada adicional em volta deles. Como os vírus são transmitidos? Os vírus podem ser transmitidos por diferentes vetores, como os animais, a água, o ar, os alimentos e os objetos. Um vetor é o portador de um vírus, que pode infectar outros organismos. Por exemplo, um mosquito com a sua picada pode propagar o vírus, infectando outro animal. Quando tossimos, os vírus se distribuem pelo ar, transmitindo-se muito facilmente e contagiando os seres vivos que estiverem ao redor. Por isso, é recomendável tapar a boca com o antebraço quando formos tossir. Assim, também evitamos o contato com as nossas mãos. Além disso, podemos prevenir a transmissão do vírus por contato com hábitos de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos muito bem e com frequência.
Esse é o momento em que a infecção começa. Como a infecção realmente acontece? Você consegue ver as pequenas formas lá na superfície da partícula viral? Eles até parecem galinhos aleatórios. Na verdade, eles são pequenas chaves, proteínas que evoluíram para a forma e tamanho perfeitos, permitindo-lhes desbloquear esses receptores na superfície dessa célula. Como um sorriso e um aperto de mão, os vírus enganam a célula e é bem-vindo, onde ele comandará a célula para produzir mais partículas virais. As células possuem um sistema de sinalização que fazem a triagem de entrada e saída de substâncias em sua membrana. Mas os vírus desenvolveram um sistema de sabotagem que imita a sinalização de uma substância benéfica, liberando assim a sua entrada como uma chave abre uma fechadura. Depois de penetrar na célula hospedeira, o material genético do vírus multiplica-se e produz moléculas de RNA mensageiro traduzidas em proteínas virais. Algumas dessas proteínas alteram o funcionamento da célula, modificando o metabolismo celular para a produção de novos vírus. Ao penetrar no núcleo, os vírus se apoderam do mecanismo de reprodução das células, alterando o material genético e associando-se aos ácidos nucleicos e gerando novos vírus capazes de infectar novas células. Os vírus produzidos neste processo são lançados no líquido intersticial para infectar as células vizinhas e esse processo se repete em uma velocidade incrível, repetindo este ciclo.
vírus, vírus, vírus. Só se fala nisso. Que medo! Realmente, Saturnina, vírus é uma praga mesmo. Pronto, professor. Estou pronta para caçar vírus. Não, Saturnina, vírus são muito pequenos. Impossível vermos sem um microscópio eletrônico. Imagina um grãozinho de areia bem pequenininho. Agora, tenta imaginar o grão 1000 vezes menor. É difícil, não é? Se esse grãozinho tivesse 1 quilômetro, um vírus teria 1 metro. E dentro do corpo humano temos mais de 300 trilhões deles circulando. Quando expiramos, espalhamos uns 20.000 tipos de vírus diferentes pelo ar. Jura, professor? Tanto assim? E ele é um bicho? Não, Saturnina. É um micro-organismo que não se alimenta, não respira, não se locomove e não se reproduz sozinho, como outros micro-organismos. Ué, então o que é um vírus? E como eles fazem para deixar os humanos doentes? Vírus é um parasita. Eles precisam entrar dentro de uma célula viva saudável para deixar alguém doente. Sei, tenho pesquisado e descobri que eles podem entrar pelo nariz, boca, olhos. Por que eles não entram pela pele? Boa pergunta, Saturnina! Porque na parte externa da pele só existem células mortas. Eles não se interessam. Ah, entendi. E como eles entram nas células vivas? Os vírus têm uma pequena informação genética que funciona como uma chave. Eles vão experimentando essa chave em todos os tipos de célula, até conseguir entrar em alguma célula que aceita ser aberta por aquela chave. Uma vez lá dentro, ele se replica e infesta outras células do mesmo tipo. Meu Deus! E aí? Aí, Saturnina, entram em cena combatentes de um grande exército, os linfócitos, os glóbulos brancos do sangue. São produzidos 50 bilhões deles todos os dias. Eles saem atirando em todas as direções, à caça de defeitos em células. Quando reconhecem uma célula infectada, começam magicamente a se dividir e destruir as células infectadas. Essa batalha dura alguns dias. A pessoa pode se sentir mal durante o combate, mas na maioria das vezes a batalha é vencida. A partir daí, o corpo passa a produzir combatentes especializados naquele tipo de vírus, que serão usados eventualmente nos próximos combates com aquele vírus específico. Geralmente, esse processo dura pelo resto da vida. Mas, professor, por que tem gente que morre? Uma das razões é que a fabricação dos linfócitos está prejudicada, geralmente pela idade. Outra é já ter doenças anteriores que enfraquecem os órgãos atacados. As duas condições juntas são muito prejudiciais. E não tem remédio? Até agora não descobriram nenhum realmente eficaz. Por enquanto, só vacinas podem controlar o ataque de vírus. Como funciona uma vacina? Uma vacina é um vírus modificado e mais fraco, que ataca células específicas e fazem o exército de linfócitos entrar em ação. Logo após a vacinação, é até normal sentir um pouco de febre, efeitos do combate. Mas o resultado é ótimo, imunidade contra aquele vírus, exatamente porque existirão linfócitos aptos a combatê-los quando eles atacarem no futuro. Entendi tudo. Será que os cientistas vão achar uma solução melhor que as vacinas? Acho que sim. Todo mundo está torcendo. Falando nisso, tenho uma boa notícia, Saturnina. Cientistas estão usando vírus como aliados. Um dos maiores projetos para a cura do câncer hoje em dia
e injetar vírus geneticamente modificados para eliminar células cancerosas. Tomara, professor. Vou cruzar os dedos. Ops, esqueci que não tenho dedos. Mas eu tenho!